Abra tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 2, lá no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo de número 2, lá no Novo Testamento. Nós vamos ler a partir do versículo 1. É uma passagem já conhecida. E eu quero falar com vocês sobre a ameaça da vergonha. João, capítulo 2, a partir do versículo 1, a minha tradução diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável da festa. Eles o fizeram. E quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo, ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Assente-se, por favor. As festas nos dias de Jesus eram bem diferentes das festas nossas hoje em dia. As festas nossas hoje aí tem muitos efeitos. Você vê ali música, músicos, você vê vídeos, você vê toda uma decoração incrível muitas vezes. Só que são festas com aqueles salgados ou janta, enfim, mas são festas que duram aí 2, 3 horas talvez. Uma festa que duraria 4 horas, por exemplo, já é uma festa bem comprida nos nossos dias. Eu lembro quando eu era criança, e lá no interior do Paraná, na cidade de Guapirama, ali em Siqueira Campos, Guapirama e Baiti, eu lembro que festa em sítio que eu ia, chegava a durar 3 dias. Se matava um boi, fazíamos uma valeta, fazia os espetos ali de bambu, e ali quando o boi acabava, começava a matança de ovelha, olha só. Mas eu lembro o meu tio tocando, uma dupla, e ali eram 3 dias. Aquele chão de terra batido, grande e tudo mais. Agora, hoje em dia, as festas são bem mais curtas e os valores são também exorbitantes. Mas, na época de Jesus, só para você ter uma ideia, você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. Na época de Jesus, as festas, elas duravam entre 7 e 14 dias. As pessoas iam para casa e voltavam sabendo que tinha festa. As pessoas comemoravam durante muitos dias. Então elas iam sem pressa, sabiam que iam continuar. Obviamente a festa ela era regada com muita comida, com vinho e com música. Agora, o vinho naturalmente ele tinha um nível de fermentação que não chegava a uma condição alcoólica. Porque senão 7 dias a 14 dias bebendo não seria uma festa, seria uma tragédia. Essas festas, para serem agradáveis, não poderia faltar naturalmente companhia, não poderia faltar ali nem a bebida, nem a comida, e muitas vezes música, mas era uma confraternização. Agora imagine você no lugar que não tem tecnologia nenhuma, não tem aquelas imagens, decoração de algo assim, só tinham essas coisas, e isso era tão que se o noivo deixasse faltar algo, a família da noiva, ela tinha o direito de pedir um ressarcimento por conta da vergonha.
A Bíblia diz que existiam ali talhas. Aqui a tradução Miss traz como bacia, mas eram talhas grandes, que, segundo o estudo que eu vi, tinham ali de 80 a 120 litros. Nessa tradução da minha Bíblia diz que tinham ali 100 litros, cada talha. E essa foi a festa que Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados. Jesus ainda não era seguido por 12 discípulos, mas houve um discernimento, houve uma sabedoria nessa área dada por Deus ao anfitrião da festa. Porque para convidar Jesus, tinha que convidar os seus discípulos também. E aqui eu aprendo uma lição importante. Se você quer ter a graça de Jesus nos ambientes onde você está, você precisa convidar os discípulos de Jesus para estar ali também. Comunhão é necessário para a vida cristã. É impossível querer contar com a presença de Jesus em um lugar onde se recusa em aceitar os seus discípulos. Uma vez Jesus disse, depois de um choro, ele disse: ah, Jerusalém, se você soubesse o que vai acontecer, não vai ficar pedra sobre pedra. Se vocês soubessem, Jerusalém, mas vocês só me virão novamente, vocês só irão me enxergar novamente quando vocês confessarem, quando vocês disserem, quando vocês receberem, quando vocês pronunciarem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você conhece alguém que vai em nome do Senhor? Você vai em nome do Senhor? Comece a andar mais com os irmãos da fé. A vida cristã não é uma vida profissional, em que nós nos relacionamos com pessoas apenas nos cultos. Mas a vida cristã é uma vida de comunhão, junto com a sua família. Priorize a família da fé. Há muitos que eles não celebram as suas vitórias com a igreja de Jesus. Há muitos que nunca festejam as suas vitórias com a igreja de Jesus. Há pessoas que percebem que estão sem Jesus quando as portas começam a se fechar. Alguns, as portas vão começar a fechar na sua vida quando começam a fechar as portas para os discípulos de Jesus. Mas quando eu abro a porta para Jesus entrar, o que é dele vai entrar também. Não tenha dúvida. Há coisas que já caíram em desuso, mas não deveriam cair em desuso. Ainda faz muito bem chamar aquelas irmãs, aqueles irmãos de intercessão, para orar por você, para pedir alguma resposta. Esses tempos atrás eu estava ali no meu gabinete, e eu estava cheio de homens ali, e eu falei: irmãos, vocês podem fazer uma oração por mim? Eu preciso muito de uma oração. E aqueles homens oraram por mim. Ainda faz muito bem você pedir oração por um conjunto de irmãos ou irmãs. Faz muito bem ainda você juntar irmãos na fé na sua casa para orar. Faz muito bem você juntar irmãos na fé ainda para celebrar alguma coisa, para uma refeição. Faz bem pedir oração antes de viajar. Meu irmão, eu tenho certeza, olha, eu só vou onde eu sou convidado. E eu tenho certeza que se eu for convidado, eu levo Jesus comigo. A família teve entendimento de chamar Jesus e os seus discípulos. E eles tiveram entendimento de também prestigiar aquele convite. Diferente daqueles que quase nunca têm tempo, Jesus era muito mais ocupado do que eu ou que você, mas ele sempre teve disposição, porque ele sabe que a força está na comunhão, como diz o Salmo 133. Muitos de nós oramos por familiares ou outras pessoas, mas talvez rejeitamos as últimas oportunidades de estarmos junto com eles. Jesus quer que você e eu sejamos os benditos dele, os benditos que vão em nome do Senhor. Mas também temos que ter essa disposição. Jesus está lá na festa, e nós não sabemos quantos dias já se passaram, mas uma coisa acontece: a Bíblia diz que o vinho acaba. E uma ameaça de vergonha assusta o anfitrião e assusta também os convidados. Antes não era como nos dias de hoje.
acabou o refrigerante, junta um grupo de pessoas, vai lá comprar. Antigamente tudo era mais artesanal, distante, longe, cultivado, demorado, preparado. Aí a Bíblia diz que Maria vai até Jesus e diz para ele assim, como aquela mãe que procura o filho e fala: você viu que não tem mais vinho? Você viu que o vinho acabou? Sabe quem que ela representa aqui, nesse fato? Ela representa aquela pessoa que não fica fazendo vista grossa diante das ameaças. Não é aquela pessoa que fica fazendo vista grossa diante do que está acontecendo. É aquela pessoa que se importa. É aquela pessoa que busca uma solução. Pastor, o senhor reparou que tal pessoa não está vindo nos cultos faz tempo? Pastor, o senhor reparou que fulano ou fulana está com o rosto mais abatido? Pastor, o senhor reparou que isso? Ô pastor, o que está acontecendo com você? Ou, minha irmã, o que está acontecendo contigo? Segundo ponto que me chama a atenção: aprenda a comprar a briga como amigo. Isso é, tendo a iniciativa de pedir para Jesus. Há pessoas que quando há uma ameaça de vergonha, se mandam. Só quer estar em time que está ganhando. Tem gente que perde para esses torcedores fanáticos de time de futebol aí. Camarada lá, Corinthians, Santos, ou o Santos que aconteceu agora. O Santos caiu, agora subiu de novo. Mas o Santos está na primeira divisão, a torcida está gritando. O Santos caiu para a segunda divisão, a torcida está gritando. Nenhum exemplo maior ou melhor daqui do Paraná, como o próprio Paraná Clube, que estava na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E a torcida, quando o clube chamava a torcida, houve jogos em que a torcida estava lotando o estádio, gritando pelo seu time, junto com a sua família ali, gritando e torcendo para o seu time, mesmo eles perdendo, mesmo sendo rebaixado, mesmo com toda aquela situação. Mas para algumas pessoas, o Paraná Clube é maior do que Jesus na sua vida. Para algumas pessoas, o Santos é maior do que a igreja de Jesus na sua vida. Porque quando as situações começam a apertar, essas pessoas debandam, essas pessoas fogem. Quando os que andam com Jesus não querem que o seu vinho acabe, meu irmão, essas pessoas vão ter iniciativas para salvar, vão ter iniciativas para ajudar. Algumas podem ser meio atrapalhadas na sua denúncia. O que está acontecendo? Outras podem ser um pouco mal educadas, aliás, mas melhor educadas na fala. Tem acontecido alguma coisa? Eu posso acontecer? Eu tenho reparado isso? É bom ter pessoas ao seu lado que te digam quanto a festa é bonita, sim. É bom ter pessoas ao teu lado que digam para você quanto que você é inteligente, como que está legal, como que você está indo bem. Mas você precisa de pessoas, pelo menos uma pessoa, que diga para você que o vinho está acabando. O que está acontecendo com você? Você já foi melhor? O que está acontecendo com você? Você está meio relaxado no modo de se cuidar? Você anda tão rabugento, o que está acontecendo? Ei, você está tão desfocada, tão reclamona sempre, carente, querendo chamar a atenção de todo mundo com reclamação. Ei, o que está acontecendo com você? Você está tão nas redes sociais, só no celular, só vendo o TikTok para cima e para baixo. O que está acontecendo com você? Só em joguinho? Está com o rostinho tão abatido? O que está acontecendo com você? Você era alegre, agora vive desanimado, no marasmo. O que está acontecendo com a senhora, com o Senhor? Teu ministério talvez está correndo risco. A tua salvação talvez está em risco. O teu casamento está indo talvez em direção ao fracasso. Olha, eu prefiro uma Maria falando ao meu ouvido que o vinho está acabando do que ter uma celebração interrompida, uma vida caída, envergonhada. Nós precisamos desse confronto com a verdade.
é importante rever os conceitos, é importante os alertas. Talvez a sua consciência te acuse, porque o que você tem que fazer talvez não está fazendo como deveria. Sabe que isso vai denotar de você mesmo um certo sacrifício por um tempo, mas talvez não está tendo disposição porque está com medo. Preste atenção, traga intercessores para perto de você. Traga pessoas, e você sabe que Deus tem levantado pessoas para estarem próximas a você, para te ajudar. Mas também são pessoas comprometidas e que vão denunciar, que não vão aceitar você de qualquer jeito. Maria vem até Jesus e diz que o vinho acabou. Jesus diz: não chegou a minha hora. Na verdade, essa tradução que nós temos aqui é uma tradução muito ruim. Jesus, ele não foi mal educado com a mãe dele. Ele só estava dizendo que antes dela vir dizer para ele, ele já sabia. Mas que ele não havia agido ainda, porque ele esperava o momento certo. Maria conhece Jesus há 30 anos. Mas agora, o divino de Jesus começa a ser revelado. Um Jesus que executa somente o comando do Pai. Maria ouviu ele falar: não é chegada a minha hora. Mas então, significa que vai ter uma hora. E o tempo de Jesus é o melhor. A hora não chegou ainda, mas a qualquer hora, a hora de Jesus agir, ela vai chegar. Vai ter uma hora. Enquanto Jesus, eu aprendi isso na minha vida, meus irmãos, enquanto a hora de Jesus não chega, eu vou preparando o enxoval do nenê. Enquanto a hora de Jesus não chega, eu vou escolhendo a cor do carro. Enquanto a hora de Jesus não chega, eu vou escolhendo a universidade. Eu vou dizendo como que eu quero o casamento, como que eu quero que as coisas sejam. Já viu aquela do agricultor? Senhor, manda chuva. Aí Deus fala para ele: vai arar a terra primeiro, vai preparar a terra primeiro. Aí a Bíblia deixa claro aqui que é o último registro de Maria falando. Qual que é o último registro de Maria falando? É quando ela diz: fazei tudo o quanto ele vos disser. Fazei tudo o quanto Jesus vos disser. Faça o que Jesus disser para fazer. Porque tem muitos de nós fazendo gambiarra na sua vida, fazendo gambiarra na saúde, no casamento, fazendo gambiarra em tudo e qualquer área. E aí, azeda a vida. O casamento perde o sabor, o ministério perde o sentido, a fé perde a motivação, e aí depois ainda questiona Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? E é interessante que as igrejas estão cheias de entretenimento. Tem um rapaz que a gente batizou, eu batizei ele domingo, Luiz Felipe, o que veio de Portugal, e ele disse: legal os cultos, pastor, legal, poxa, vocês não cantam mal. E ele falou: além de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, ainda tem entretenimento, e é de graça. A ótica dele é interessante, mas não deixa de ser uma verdade. As igrejas têm teatro, luzes, letreiro, filmes, mensagens elaboradas na exegeta, na oratória da homilética, não é? E tanta coiseira. Tem ali um microfone para que você facilite, não precisa ficar tem um ambiente separado para isso, cadeiras adequadas, tantas coisas, mas ainda não está bom. Ainda muitos estão jogando a culpa nas coisas externas e não naquilo que é interno, que deveria ser mudado. Questiona Deus ainda. É importante observarmos a nossa vida e fazermos manutenção, porque se o vinho acabou, com certeza não é culpa de Jesus. Muitos de nós precisamos de um batismo de prática.
Maria disse: tudo que Jesus te disser, faça. E existe algo dentro de você que Ele está deixando bem claro para você fazer, mas você não quer se incomodar. Pelo medo, talvez porque já se tornou um tigre de bengala. E o vinho, na hora certa, milagrosamente aparecerá. A ameaça da vergonha não irá passar de uma ameaça. Quando você cumpre o objetivo de Cristo, quando você ouve a palavra dele e coloca em prática, as coisas mudam de uma hora para outra. Você simplesmente vai executando o que Jesus falou, e de uma hora para outra a resposta vem, o milagre vem, a solução vem, as portas se abrem, a boa notícia acontece de uma hora para outra. Quando se chegava na casa, um evento israelita, por exemplo, na casa de um judeu ou de um evento israelita, havia ali o que a Bíblia chama de o ritual de purificação. O judeu, ele considerava o convívio com as pessoas do mundo, os romanos, os gregos, ou qualquer povo bárbaro. O povo bárbaro era um povo que não falava nem o grego nem o romano. Então eles consideravam um relacionamento tóxico, impuro. Então quando eles chegavam na sua própria casa, eles deveriam lavar as suas mãos. Isso era um ritual ali. E na festa, a Bíblia diz que haviam 6 talhas, com 100 litros. Olha só. Então, perto de 600 litros, meu irmão. Só que a Bíblia diz que aquelas talhas estavam vazias. Quarto ponto que me chama a atenção. Algumas vezes o vinho acaba em nossas festas para denunciar que as talhas estavam vazias. Alguns problemas acontecem, percas, ameaças, para denunciar outro problema maior. O Espírito Santo está dizendo que se a tua talha está vazia, você talvez não tenha se entregado à oração como deveria, à santidade como deveria, não tem entregado a tua mente aos louvores, ou em buscar a Deus como deveria. Jesus mesmo nos disse, né? Os vossos lábios me louvam, mas o seu coração, o seu pensamento está longe de mim. Talvez se tornou um cristão profissional, de postura profissional apenas. Mas como é que está aquela devocional com Deus? Mal ora por você mesmo. Mal ora por você. Dobra o joelho e mal ora por você e pelos seus. Como que não vai estar no marasmo espiritual? Como que não vai estar minguando dessa forma, desanimado, fosco na fé? E aquele propósito, como é que está? E aquelas palavras naquele louvor antigo que você cantou para Deus, como é que está aquele comprometimento? Como é que está o dia do teu batismo? Como é que está a formatura do teu ITQ, quando você fez um juramento? Como é que está tudo aquilo? E aquele objetivo de buscar no louvor, até ser tomado pelas melodias, inspirado, como é que está a comunhão? Você talvez está vazio em uma dessas 6 áreas. Talvez está vazio, mas Jesus não quer te perder. Jesus, Ele manda ali os servos encher as talhas agora. É importante reconhecer que as talhas estão vazias. É importante você não ser soberbo e você reconhecer que precisa de ajuda. Encheram as talhas até em cima. Isso é, está escrito que encher as talhas até em cima. Isso é, você terá que fazer como nunca fez antes. Terá que fazer melhor do que fez antes. Orar como nunca, zelar como nunca, se dedicar mais do que antes, ofertar mais do que antes. Quinto ponto que me chama a atenção aqui. Jesus não pôs as mãos nas talhas. Interessante isso. Ele aconselhou que você deve encher. E enquanto você encher a talha,
o sabor voltará à sua vida e ninguém poderá tirar. Jesus disse que com esse milagre, que o mundo não pode ou não tem poder de contaminar fisicamente ou espiritualmente. Não tenha medo de feitiços, não tenha medo de palavras. Eu admiro pessoas leigas na Bíblia, mas pessoas talvez que estão 200 anos na igreja, são leigas na Bíblia, e aí fala, está acontecendo essa situação na minha vida, porque é olho gordo. Não conhece nada de Bíblia. Ou é olho gordo ou é macumba. Só pensam nisso. Mas a vida de um cristão, ela é revestida de uma autoridade, que se alguém fizer feitiço contra a sua vida, será totalmente frustrado. Quando que o olho gordo é perigoso, pastor? Quando alguém tem uma atitude contra a tua vida. Agora alguém olhar, cobiçando, isso é problema da pessoa. Apenas problema da pessoa. Cuide bem daquilo que você tem. Meus irmãos, é muito importante eu e você entender que o sabor, ele voltará nas nossas vidas. Não é necessário mais hoje em dia um ritual de purificação, porque é Jesus quem nos purifica, é Jesus quem nos protege. E essas pessoas irão levar um especialista a concluir que esse é o melhor vinho. 6º ponto, para finalizar. E alguém vai dizer, ou você mesmo vai dizer, em 10, em 20, em 30 anos, você vai dizer que é o melhor momento no seu casamento, que é a melhor fase da sua vida, que é a melhor fase do teu ministério, que é o melhor momento financeiro para você, porque você encheu as talhas. O Senhor te convida hoje a encher as talhas. Não é o seu cônjuge para encher as talhas, não. Não é o seu filho a encher as talhas, não é o seu líder a encher as talhas, não. É você ter a atitude, o trabalho, a humildade de encher essas talhas. Jesus quer dar sabor à sua vida. Você e outras pessoas dirão que é o melhor momento da sua vida. Jesus pode devolver esse sabor muito melhor como antes. Você não será envergonhado. Mas parece que isso sempre está ecoando, ameaçando a tua mente, perturbando o teu coração. Será o melhor momento do teu ministério? Será o melhor momento da idade onde você está? Jesus, Ele segura a barra na tua vida. Se algumas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu não teria entendido que teria que encher as talhas. Porque quando eu vim para Jesus, eu estava há muitos dias já acamado, chorando, em depressão. E é fácil para pessoas ao redor chegar para você e falar, levanta daí, é só você fazer alguma coisa, vá andar, vá para uma festa, vá para algum lugar, faça alguma coisa. É muito fácil para as pessoas que estão de fora falar isso para quem está dentro de uma caverna. Mas a única pessoa, a única voz suave que pode tirar alguém de uma caverna é o Espírito Santo, que pode de alguma forma encher o seu coração desse convite e falar para você, vem até mim. E você vai lembrar quando Jesus fala, vinde até mim. Você está cansado, sobrecarregado, eu quero aliviar você. Conheça de mim, conheça de mim, e você vai achar descanso para a sua alma, porque o fardo dele é leve, o seu jugo, o julgamento dele, caminhar com ele, é suave, é leve. Eu estava lendo sobre uma tribo da África, e eu achei interessante, que uma pessoa, qualquer pessoa importante, ou que eles consideram importante, ou que tem um histórico numa tribo, se essa pessoa comete um erro, eles colocam essa pessoa no centro lá de uma sala, e ali, durante 2 dias, as pessoas vão vindo até aquela sala, e vão falando sobre as coisas boas que aquela pessoa fez. Se aquela pessoa comete um erro,
E se aquela pessoa faz alguma besteira, eles entendem que isso é uma falha também deles. Porque as falhas dos meus filhos também são minhas falhas. As falhas da minha esposa também são as minhas falhas. As falhas também são as minhas falhas. E é interessante porque algumas pessoas resumem 20 anos em 1 minuto de decepção. Resumem 30 anos em um dia de tristeza. Mas essa tribo ensinou algo que é um princípio poderoso. Se alguém comete um erro, eles colocam aquela pessoa no centro daquela sala e durante 2 dias as pessoas vão falando para aquela pessoa todas as coisas boas que ela fez. Porque ela não é um momento, ela é uma história. Se as pessoas fossem um momento, Pedro seria o homem que negou Jesus 3 vezes. Se as pessoas fossem um momento, Pedro então, ele não seria o homem que andou sobre o mar. O homem que pregou e 5.000 pessoas desceram as águas do batismo. Se as pessoas fossem só um momento, Davi não seria além de um homem adúltero. Mas o próprio Deus diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Elias seria o fujão, o homem da caverna. Porém, um dos maiores profetas que a Bíblia diz e que aparece lá no Monte da Transfiguração. O homem que não experimentou a morte, mas que foi arrebatado numa coluna de fogo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus não resume as pessoas em um momento ou uma fase da vida. Jesus não resume as pessoas a uma talha vazia. Jesus, ele olha um histórico da vida. E você tem um histórico na tua vida. Um histórico de superação. Desde o teu nascimento, o Senhor chamou você para um grande propósito. Você não é uma pessoa ruim. Por conta de uma fase, a tua vida não é uma falência. Deus pode dar toda a superação. Deus pode devolver o sabor. E as pessoas vão dizer: essa é a melhor fase dessa vida. É o melhor momento dessa pessoa. Olha isso. Enquanto alguns pensam que é o fim, na verdade é um novo começo. É hora dos grandes milagres começarem a acontecer na sua vida. Porque a partir deste momento houve um desencadear de milagres por onde Jesus passava, por onde os seus discípulos estavam. É hora dos grandes momentos. Se prepare. Comece uma semana de consagração. Comece uma semana alimentando os teus ouvidos com a palavra, com os louvores, com os bons testemunhos. Comece alimentando os teus ouvidos com aquilo que vale a pena. Comece alimentando a tua alma. Ah, meu irmão, e você será transbordado. Essas talhas irão transbordar, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida, e as pessoas beberão testemunho, e as pessoas beberão tudo aquilo que você passou na sua vida, todo o consolo que há através de você. As pessoas terão uma vida ajustada. Sabe por quê? Porque você será o bendito que vai em nome do Senhor, e aonde você for, meu irmão, Jesus está contigo. Você for, meu irmão, o Espírito Santo estará envolvendo todo aquele ambiente, e haverá uma história de triunfo naquele lugar. Não tenha dúvida. O melhor vinho está por vir. O melhor vinho vai acontecer. Deus vai alcançar aquele marido de um jeito como nunca foi. Deus vai alcançar aquela esposa de um jeito como nunca foi. Deus, meu irmão, vai restaurar a família como nunca foi. Deus vai derramar graça na saúde dessa pessoa como nunca foi. Mas encha as talhas até começar a transbordar, até começar a ter confissões, até começar a ter versículos saindo por aqui, até começar, meu irmão, ter louvores saindo por aqui, em vez de bufas, em vez de murmuração, em vez de reclamação, em vez de falácias. O que vai haver são palavras ligadas aos céus. O que vai haver
são palavras que são espirituais e que ligam aos céus, que desligam o pecado, que desliga a morte, que desliga a doença e que liga aos céus, porque o Senhor nos deu essas chaves. Se coloque em pé em nome de Jesus. Esta semana é uma semana de consagração. Essa semana é uma semana de cura. Essa semana será uma semana de milagres. Essa semana, meu irmão, muitos verão, mas o primeiro a ver é você. O primeiro a ver é você. Seja humilde, porque você já foi uma pessoa que estimulava a fé de outras pessoas. Hoje só reclama, e a reclamação nesse nível é um louvor a Satanás. O Senhor está chamando. Não é a família que é o problema, não. Não é a equipe que não é o problema, não, meu irmão. Não é a igreja que é o problema, não. Não é o bairro, não. Não é, não. Não é. São as talhas que estão vazias. E o Senhor hoje, Ele quer dar um novo início na tua vida de comunhão com Ele.